Minato utilizar o Hiraishin no jutsu com tanta precisão é algo que até hoje me impressiona na obra de Naruto. Tipo, ele tem selos espalhados por todos os cantos do mundo, selos que nunca desaparecem e também que não se apagam com o tempo, e mesmo assim ele sempre sabe exatamente pra onde ir. Ele nunca erra, nunca vai pro lugar errado e também nunca se confunde com as suas kunais. Isso me faz perguntar como é possível? Intuição ninja? Algum tipo de super cérebro? Eu não sei. Durante muito tempo, essa era uma daquelas perguntas que a gente simplesmente aceitava. O Hiraishin era um jutsu extremamente misterioso e também lendário, usado por um dos personagens mais rápidos e inteligentes da obra. E tá tudo bem se a gente não souber todos os detalhes sobre esse jutsu, afinal de contas, o Minato não tá mais vivo mesmo. Só que aí chegou Boruto pra resolver um pouco dessas dúvidas. Com a chegada principalmente de Boruto to Blue Vortex, a gente finalmente teve novos elementos pra entender não só o funcionamento do Hiraishin do Minato, mas também o que diferencia a técnica original da versão adaptada criada pelo Boruto. E é aí que o buraco fica muito mais profundo. O Hiraishin é muito mais do que um simples jutsu de teletransporte. Ele é um sistema complexo de movimentação, ataque e também fuga, onde tudo é baseado em uma lógica que envolve dimensões, selos únicos e também uma capacidade de percepção completamente absurda. Mas calma, vamos por partes. O Hiraishin foi criado pelo segundo Hokage, o Tobirama Senju, durante a época dos estados combatentes. A intenção dele era simples e também muito letal: superar o Mangekyou Sharingan dos Uchihas. Afinal de contas, o Sharingan dava ao oponente uma capacidade de prever movimentos que tornava quase impossível vencer eles em combate. Tobirama, sendo considerado o gênio de Konoha, desenvolveu uma técnica que quebrava totalmente essa lógica. Ao invés de reagir, ele se tornava rápido o suficiente para agir antes que o inimigo pudesse sequer prever o seu ataque. O Hiraishin permitia que ele se teletransportasse instantaneamente até marcas que ele havia deixado pelo campo de batalha, cortando, golpeando ou até mesmo escapando de determinados ataques com uma velocidade que beirava o sobrenatural. O Minato utilizar o Hiraishin nos tempos atuais, como por exemplo no final da Quarta Grande Guerra Ninja, é uma coisa. Agora você pegar o Tobirama na época dos estados combatentes e ver ele utilizando esse jutsu, pensa comigo, cara, imagina o que os Uchihas acabaram sentindo quando viram pela primeira vez um jutsu que superava o Sharingan. Só que diferente do Minato, o Tobirama utilizava essa técnica de uma forma mais direta, estratégica e também bem pontual. Só que esse jutsu só foi considerado como um jutsu de rank S e também elevado a um patamar lendário quando o Minato Namikaze, o quarto Hokage, começou a utilizá-lo. O Minato não só dominou a técnica, como ele literalmente redefiniu o que era possível se fazer com ela. Ele não usava o Hiraishin apenas como uma vantagem no meio do combate. Ele transformou a técnica em uma extensão do seu corpo e também da sua mente. Ele marcava dezenas de lugares com kunais, todas elas imbuídas pelo selo especial do Hiraishin, e espalhava todas elas pelo campo de batalha. Consequentemente, cada uma dessas kunais acabava se tornando uma porta tanto de entrada quanto de saída. Ele podia sumir de um lado e aparecer atrás do inimigo no mesmo segundo. Ele podia salvar os seus aliados, interceptar ataques e também neutralizar grandes explosões, como ele fez com a Bijudama. E mais do que isso, ele podia marcar pessoas só com seu toque. A partir desse momento, ele podia aparecer ao lado de qualquer pessoa a qualquer hora, em qualquer lugar. O selo era praticamente indetectável e também impossível de remover, e isso transformava o jutsu do Hiraishin em uma ameaça, digamos que permanente. E é justamente por causa disso que esse jutsu foi classificado dentro da obra de Naruto como um Juinjutsu. Pra você que não sabe, o Juinjutsu é uma técnica utilizada para colocar alguém sobre o controle do usuário. Pensa na marca da maldição do Sasuke, que o Orochimaru estava utilizando para futuramente tomar posse do seu corpo. É basicamente isso, só que com o Hiraishin, mesmo que o Minato não controlasse diretamente a vítima, o simples fato dele poder se teletransportar até ela a qualquer instante já colocava a pessoa em uma desvantagem descomunal. E se na teoria isso já parece insano, na prática é pior ainda. Na luta contra o Obito, por exemplo, durante o ataque da Nove Caudas em Konoha, Minato conseguiu marcar o corpo do Obito com o selo do Hiraishin no meio da luta. Ele planejava utilizar isso um pouco mais tarde para encontrá-lo novamente assim que terminasse de salvar a vila. Só que, infelizmente, como todo mundo sabe, o Minato acabou não sobrevivendo a esse incidente. O interessante é que o Obito carregou
carregou esse selo por literalmente 16 anos. E ninguém sabia disso, ninguém da Akatsuki e nem mesmo o próprio Obito. Se o Minato tivesse sobrevivido, ele com certeza poderia ter localizado e enfrentado o Obito em qualquer momento ao longo desses anos. E tem muito mais do que isso. Se qualquer outro ninja tivesse aprendido a técnica e entendido como funcionavam os selos do Minato, ele também poderia ter usado essa marca. Isso porque os selos do Hiraishin são compatíveis entre usuários diferentes. O Tobirama pode utilizar os selos do Minato e vice-versa, mas esse plano jamais se concretizou. Quando o Obito acabou se tornando Jinchuriki do 10 Caudas, o seu corpo passou por uma transformação tão drástica que acabou apagando o selo e encerrando qualquer chance de ser rastreado. E eu tenho certeza que você deve estar se perguntando, ok, mas o que acontece dentro desse plano dimensional? Porque o Kamui do Obito, por exemplo, é um jutsu que leva o usuário até outra dimensão, e lá dentro ele pode se mover livremente. Então, talvez o Hiraishin faça a mesma coisa, certo? Bom, a explicação do Hiraishin não para no ele apenas se teletransporta. O jutsu é muito mais profundo do que isso. O que acontece de fato é que o ninja entra em um vácuo dimensional, que é uma espécie de espaço entre dimensões, onde não existe matéria e nem mesmo tempo. É como se ele tivesse desaparecido da realidade por um curto período de tempo, cortado o caminho por esse vazio e ressurgindo na marca que ele escolheu. Esse deslocamento é instantâneo, justamente porque ele não está mais se movendo dentro de uma dimensão tradicional. Pensa comigo, é como se você tivesse uma pizza e ao invés de você andar por cima dela para chegar até a outra borda, você simplesmente afundaria no queijo e apareceria do outro lado. Simples, instantaneamente, limpo e sem nenhuma resistência. Tudo que estiver tocando o usuário vai junto com ele por essa dimensão. Suas roupas, as suas armas e até mesmo pessoas próximas conectadas ao seu corpo. Foi justamente por causa disso que o Minato conseguiu salvar tanto Naruto criança quanto a Kushina. O problema é que quanto maior a massa, maior o gasto de chakra. Quando o Minato teleportou a Bijudama para longe de Konoha, por exemplo, ele não conseguiu jogá-la para o País do Vento. Ele teve que mandá-la só alguns quilômetros adiante, porque o jutsu tem limites e eles são energéticos, não espaciais. Então, quanto menos chakra o Minato tem, menor é a distância que ele pode teleportar algo com o Hiraishin. Agora, vamos falar um pouquinho sobre os selos? Aqui é onde muita gente acaba quebrando a cabeça. O Minato tinha selos espalhados pelo mundo inteiro, mas como ele não se confundia? Como ele sabia para onde ele estava indo? Bom, a resposta, por mais que seja um pouco estranha, está nos kanjis gravados nos selos. Cada selo do Minato tem 4 kanjis. Os 2 primeiros são sempre os mesmos, que é basicamente o código base do Hiraishin, e os 2 últimos acabam variando, como se fossem identificadores. E isso sugere que o Minato criou um sistema próprio de catalogação dos seus selos, ou seja, ele podia ter selos como o Hiraishin na Areia 01 ou o Hiraishin na Floresta 17. Ele modificava os kanjis na kunai e acabava se orientando por eles. E é agora que entra Boruto. No arco mais recente de Boruto to Blue Vortex, o Boruto apresentou uma técnica que ele chama de Hiraishin, mas não é o mesmo jutsu do Minato. É uma versão adaptada criada por ele mesmo, que funcionava com base em metal imbuído com chakra. Isso é completamente absurdo, porque ele não cria um selo permanente como o Minato fazia, ele transforma objetos metálicos como uma kunai, espadas ou até mesmo shurikens em pontos de teletransporte. É como se ele tivesse criado atalhos temporários que ele consegue usar enquanto o chakra estiver ativo no metal. Só que diferente do Minato, como eu acabei de citar, ele se localizava pelos kanjis para não acabar se perdendo nas localizações. Se o Boruto visse uma kunai cravada numa árvore a 30 metros de distância, ele conseguiria saltar até ela tranquilamente. Mas se tivessem 2 kunais com o chakra dele imbuído em 2 lugares diferentes e ele não conseguisse visualizá-las, o jutsu ia virar basicamente uma roleta russa. Ele pode talvez acabar se teleportando para um lugar que ele não queria. Mas, para resolver isso, o Boruto começou a utilizar objetos com formatos diferentes. Folhas, triângulos, sóis ou até mesmo círculos. Assim, ele visualiza o item, se conecta a ele mentalmente e consegue saltar com mais segurança. No fundo, o Boruto tá fazendo com formas visuais o que o Minato fazia com selos únicos e também assinaturas de chakra. Enquanto o Boruto depende do metal, visão e foco, o Minato operava quase que no automático, como se ele tivesse uma biblioteca de selos mentais na sua cabeça. E isso mostra o quão absurdo era o poder do Minato como um ninja sensorial. Provavelmente ele conseguia identificar a assinatura de um selo a quilômetros de distância. Mas, bem, para fechar o nosso vídeo, existe uma terceira variação do Hiraishin, que é a
técnica de formação do trovão voador. Essa técnica foi ensinada pelo próprio Minato ao seu pelotão de guarda Hokage. Ela exige 3 ninjas de mãos dadas para ativar o teleporte até um selo pré-estabelecido. Serve como um plano de emergência para proteger o Hokage em momentos críticos, e desde a Tsunade, todos os outros Hokages passaram a carregar esse selo de segurança, permitindo que a equipe de guarda se teleporte diretamente até ele. Bem melhor do que tentar atravessar uma barreira de contenção flamejante como eles fizeram com o Hiruzen, por exemplo. No fim das contas, o Hiraishin é mais do que um teleporte. Ele é um jutsu que mistura tempo, espaço, selos, sensoriamento e também muita estratégia. Um recurso de alto nível, acessível apenas a mentes geniais como Tobirama, Minato e, em partes, a gente pode até colocar o Boruto. Se você gostou do vídeo, eu convido você a se inscrever no canal, ativar o sininho e também deixar o seu like, além de se tornar um membro caso você queira, porque isso vai me ajudar muito a trazer mais conteúdos como esse de Naruto.